Eu vou tentar falar um pouquinho com vocês hoje sobre odontologia, voltado mais na importância de qualidade de vida, de espectro alimentar, de valores agregados entre animais, valores zootécnicos, né? Tem muito cavalo que tem valor zootécnico agregado muito alto. O mercado do cavalo hoje em dia é uma coisa que movimenta muito dinheiro. Tem muitos criadores, não sei aqui no estado de vocês, mas acredito que tenha também. Mas para lá, demais. O cavalo é uma fonte de renda, uma fonte de emprego, uma fonte de muita movimentação financeira. Então é um ponto legal de se pensar em trabalhar, né? Não na odonto, claro, vocês são zootecnistas e agrônomos, mas sim na parte zootécnica, na parte de reprodução, na parte de agregar qualidade, né? E isso vocês sabem melhor do que eu. Mas enfim, eu vou tentar abordar mais esses parâmetros, tá? As palestras normalmente que eu dou são mais voltadas a como se corrigir problemas, como solucionar casos individuais de cada cavalo, mas hoje eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. Então assim, a importância do manejo odontológico para o cavalo atleta. O manejo odontológico não serve apenas para cavalo atleta e o termo cavalo atleta é muito amplo. A gente pode considerar quase todos como sendo atleta. Cavalo de cavalgada, cavalo de prova, cavalo de serviço, cavalo de carroça, todos eles passam por uma questão, por esse eu considero como sendo cavalos atletas, porque são exigidos alguma coisa deles, né? Mas não significa apenas que os atletas precisam ter manejo odontológico. Animais de cria, animais a campo, éguas de reprodução também precisam passar por essas avaliações. É muito importante se fazer isso uma vez ao ano, dependendo dependendo do foco de cada cavalo. Tem cavalo de prova, por exemplo, que a gente faz, que corre o freio de ouro, que a gente faz de 6 em 6 meses. Mas a gente faz uma correção para justamente evitar problemas de embocadura, de freio, não alimentar. Parte alimentar é uma vez por ano, dependendo da idade do cavalo, se estende até 2 anos, 2 anos e meio. Tá? Animais muito velhos, taxa de crescimento de dente é menor e não precisa ser tão intensa o manejo odontológico. Tá? Então assim, como eu já mencionei, cavalo atleta, cavalgada, competição, reprodução, todos os animais precisam passar por manejo odontológico. Mas a fase mais importante que eu julgo é a fase da doma. Quando você vai domar um cavalo, você precisa entender que ele tem situações, vai ser exposto a situações que nunca passou na vida, inclusive receber o freio, receber a embocadura. E no decorrer dessa palestrinha vocês vão perceber que a odonto, os dentes estão totalmente relacionados a cavalos que têm reação a freio, cavalos que não viram direito para um lado, cavalos que empinam, cavalos que empacam, cavalos que são bravos. Tu consegue dar um conforto para eles trabalharem melhor, para o freio não incomodar dentro da boca deles. Isso é um ponto bem importante que talvez vocês se deparem no dia a dia de algum cliente que pergunta ou alguma coisa, algum animal importante que não estão conseguindo domar ou que não está engordando, não está se desenvolvendo. Às vezes tem problemas odontológicos, às vezes não. 70% é problema odontológico relacionado a essa questão de serviço, tá? Então a fase da doma é uma fase muito importante. Eu sempre digo, se faz, Klaus, quando que eu faço o primeiro manejo? Quando eu vou mandar o meu cavalo para doma. Independe se ele tem 1 ano e meio, se ele tem 2, se ele tem 3. Com 1 ano e meio já tem todas as estruturas formadas, e eu digo 1 ano e meio porque tem raças que tem ano hípico, como quarto de milha, por exemplo. O cara quer correr snaffle beat, essas provas de trabalho, eles começam 1 ano hípico muito cedo, então com 1 ano e meio já estão sendo domados. Então, antes de domar, providencia algum profissional que trabalhe com odontologia para fazer essa avaliação. É muito importante. Você encurta caminho, sabe? Você não precisa fazer o bicho sofrer por uma coisa que é simples de ser resolvida, né? Então assim, eu divido o cavalo em 2 pilares.
muito importantes. Para mim, são questões assim que a gente sempre tem que avaliar e que a gente sempre tem que levar em consideração. Que é a cabeça do cavalo. Na cabeça a gente tem os olhos, orelhas e a boca, né? Eu trabalho com boca, então eu friso muito na parte da boca. Mas você tem que sempre prezar pela boca e pelos membros. Casco. Ah, Cláudio, mas casco, como assim? Você tem que sempre procurar um bom ferreiro. Você tem que avaliar indivíduos, cada indivíduo por si só, não adianta tu ferrar todos da mesma forma ou tu trabalhar todos iguais. Cada indivíduo é um indivíduo. Tem pessoas que têm um pé maior do que o outro e o cavalo acontece isso também. Tem cavalo que um pé é torto e o outro é reto. Vocês trabalham muito vão trabalhar muito com valor zootécnico. Então, aprumos é extremamente importante. Não adianta vocês selecionarem um garanhão bonito, mas que tenha uma característica de passar para os filhos aprumo ruim. Então, cabeça, boca e membros, para mim, são os dois pilares mais importantes do cavalo. É o que eu mais cuido e prezo, sabe? Agora, falando da boca, o cavalo ele tem uma característica mastigatória ímpar. Claro, tem outros herbívoros que fazem da mesma forma, mas não os que a gente trabalha. O cavalo ele é um indivíduo anisognato. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas vocês podem ver. A mandíbula dele é mais estreita do que a maxila. Olha só, a formação dos dentes. Isso aqui não é porque eu estou segurando assim. A boca do cavalo é desse estilo. A parte de baixo mais estreita do que a parte de cima. Cada cavalo tem essa linha de dentes no fundo da boca. São 4 hemiarcadas que a gente divide, né? Cada uma dessas aqui a gente chama de hemiarcada. Então tem essas linhas de dentes, mas os dentes nunca se encontram por completo. Nunca, em nenhum cavalo. Vocês não vão conseguir achar um indivíduo que tenham todos os dentes encaixados como a nossa mordida, por exemplo. A gente, quando fecha a boca, normalmente os molares, os premolares, os incisivos, eles se encontram. Tá? No cavalo isso não ocorre. Essa é a característica que faz com que o cavalo tenha problemas odontológicos mais intensos, né? E com maior frequência. Então o cavalo, para ele mastigar, ele não consegue mastigar assim. É muito difícil para ele mastigar assim. O cavalo a gente vê ele bocejando, ele abre a boca aqui. Quando ele morde a gente, ele abre a boca assim. Mas normalmente ele não consegue mastigar dessa maneira. Isso causa uma pressão muito grande nessas articulações aqui, na temporomandibular, quando ele abre a boca, né? Então ele precisa mastigar lateralizando. Ele faz esse movimento aqui. Ó, parte do 1, a boca fechada. Vem pro 2, lança a mandíbula pro lado, joga ela um pouquinho para frente. Aqui no 6 ela tá para frente, daí retrai e faz esse movimento. É simples, vocês observam um cavalo comendo, vocês vão ver que eles mastigam lateralizando. Então essa característica que eu falei de anisognata é o que faz com que eles tenham problemas odontológicos. Então é fisiológico, todo cavalo tem esse problema. Então se um dia alguém perguntar para vocês, ah, mas odontologia é importante, eu preciso que tu dê uma olhada no meu cavalo, ou sei lá, ou algum... Cara, todo bicho tem problema. Não adianta, uns vão ter mais e outros vão ter menos. Mas se você começa a corrigir quando eles têm menos problemas, você consegue uma longevidade odontológica maior. É que nem tu botar, vou trocar o pneu do meu carro, vai lá, compra o melhor pneu. O fabricante dá garantia de 100 mil quilômetros, mas se tu não fizer balanceamento de geometria, ele só vai andar 30, não adianta. E assim é os dentes do cavalo também. Se você faz o manejo por mais tempo, com maior frequência, os dentes duram por mais tempo. O dente do cavalo tem outra característica. Isso aqui é um dente só, aqui e aqui. Então vocês podem perceber, são dentes bem largos, tá? O alvéolo é esse osso aqui, aonde o dente se encaixa. Então todo cavalo, ele nasce, quando ele é potrinho, ele recebe primeiro os pré-molares. Esses dentes aqui que são dentes de leite, que trocam com o decorrer da vida dele, que eu vou falar depois. Só o primeiro molar nasce com 10 meses. Só que eles são dentes grandes, eles vêm até os seios paranasais aqui em cima, né? São dentes grandes e dentes largos, que com o passar da vida,
eles vão saindo de dentro do alvéolo até ficarem bem pequenos. Então, por exemplo, um cliente de vocês que cria cavalo, que tem um garanhão, pagou 100 mil reais, 1 milhão de reais. O que vocês têm que dizer para ele? Precisamos manter a odonto desse cavalo em dia, porque aí você vai conseguir fazer ele viver, em vez de 20, ele vai viver 30, 32, porque ele vai ter como se alimentar, tá? Então essa é outra característica. O dente do cavalo, ele cresce, entre aspas, a vida toda. Ele já se faz grandão, mas vai saindo, né? Então a gente pode dizer que ele cresce a vida toda, tá? Vai se desgastando, isso é um processo, é como se fosse um roedor. O roedor também, o dente vai saindo e vai gastando, vai saindo e vai gastando infinitamente, só que no cavalo ele acaba, tá? Então por isso tu tem que fazer a odonto para tu manter essa estrutura por mais tempo. Os dentes trabalhando todos iguais e unidos, duram mais na boca, tá? Então o processo de mastigação do cavalo é esse aqui. O dia que vocês também olharem um cavalo comendo e perceberem que esse movimento não está sendo muito efetivo, algum problema ele tem lá atrás na boca também. Aí ele deixa de fazer uma excursão tão grande, faz pequenininha, não lança muito a mandíbula para frente. Aí o que vai acontecer? A eficiência mastigatória vai diminuir, ele vai engolir a comida por completo e não vai aproveitar os nutrientes. Ó, esse é o movimento que eles fazem. Lateralizam, jogam para frente e voltam. Vocês vejam só que os pré-molares e os molares têm contato principalmente quando o cavalo está lateralizando. Quando ele está fazendo essa excursão lateral é onde a comida vai ser macerada, né? Quando ele está fazendo aqui, olha só, assim, praticamente não quebra, não mastiga nada. Mas quando ele faz isso aqui, essa cabeça estava colada, está meio difícil, ó. Quando ele lateraliza, os dentes se encostam, entendeu? Então ele joga a mandíbula para o lado, para justamente nessa posição macerar o alimento, tá? Então vocês percebem que isso aqui é um ponto crucial. Não está jogando a mandíbula para o lado, não está fazendo uma excursão legal, está com problema de odonto e precisa ser avaliado. Aqui é uma imagem grande, muito parecida com essa, mas só para vocês entenderem o que eu falei. Olha o tamanho dos dentes. Aqui são os pré-molares. Todo cavalo, então, ele tem 3 pré-molares, 3 molares, dentes de lobo. É esse dentinho, não sei se vocês já ouviram falar desse tal de dente de lobo. Esse dente de lobo é como se fosse um siso, não são todos que tem. Mas o cavalo que tem o dente de lobo, esse dentinho de vermelho, normalmente ele é bem pequenininho assim, esse cavalo tem muita reação à embocadura. Esse cavalo, tu bota um freio nele, vai sair no campo, laçar um boi, quando tu pedir para parar, ele vai levantar a cabeça, vai escassear. É por conta desse dentinho aqui e das pontas que se formam na lateral. Então todo cavalo com dente de lobo, extrai o dente de lobo. Você tira ele não nasce mais, né? Mas você tira para o conforto da embocadura. Aí tem o canino, que é esse dente aqui, canino ou curuníleo. Em alguns lugares chamam assim também. Esse normalmente só se encontra em machos, tá? Algumas fêmeas, 10% das fêmeas apresenta também, mas normalmente são pequenininhos. Tem até um ditado que diz: a égua que tem esse curuníleo não segura a cria, mas é mentira, pega a cria igual, sem problema nenhum. E aí tem os incisivos, que são esses dentes da frente, que a gente chama de incisivos, né? Também são 3 em cada mercado, então são 6 em cima e 6 embaixo, tá? Incisivos, pré-molares e molares. Canino e o dente de lobo fica aqui. Aqui a gente tem uma imagem de raio-x. Olha só o tamanho dos dentes. Eles chegam quase no fim da mandíbula. Tem cavalo até que nessa porção aqui forma um calozinho ósseo. Ó, aqui tem, ó. Tá vendo? Forma um calozinho ósseo assim, de tão comprido que é o dente, que ele chega aqui no final. Então, às vezes, quando vocês vê calo ósseo assim, embaixo da boca de potro, normalmente, não é problema grave, tá? Precisa sempre se fazer isso com muita cautela e bastante conhecimento, porque se você não ajusta a mordida correta, se você não faz um balanceamento da mordida,
Você pode deixar contatos excessivos em determinados dentes. Ou seja, pressão, um cavalo faz mais de 150 kg de força quando ele mastiga, quando ele morde. Então se você deixa algum degrau, alguma onda, quando ele mastigar e fazer movimentos laterais, e tu não fez uma correção, uma odontologia correta, ele pode fraturar pedaços de dente. Então os dentes quebram no meio, aí extração é coisa bem complicada, porque extrair o dente de um cavalo, imagina, a boca ele abre no máximo assim, o dente é desse tamanhão, todos comprimidos, todos apertados, o dente do cavalo jovem não passa um fio de capim no meio deles, de tão apertado que são, justamente porque eles não conseguem tirar aquele capim, entendeu? Então isso é providencial. Fazem os dentes tão juntos justamente por isso. Mas isso dificulta muito a extração. A extração de um dente de cavalo, de um molar, vai gastar em torno de 8 mil reais para fazer uma extração. Então procedimentos odontológicos têm que ser feitos de forma correta e bem adequada. Não adianta fazer de qualquer jeito, tá? Aqui tem mais um videozinho, vamos ver. Esse vídeo mostra mais ou menos o cavalo. É para representar ele pastando na vida livre, como os dentes vão crescendo, tá? Ó, as pontas aqui não se encontravam, então começou a crescer. Como não se encontrava aqui, automaticamente no fundo da boca também. Lateralização toda cheia de ponta de esmalte, então a gente entra com as brocas, né? Isso aqui é um vídeo mais antigo, ele foi feito, ainda se fazia com brosa, né? Então você retira todas as pontas da porção da língua, ajusta a mordida e na parte de cima você retira todas as pontas da porção da bochecha, né? Então veja, o conforto é nítido, tu consegue perceber na hora que tem... O cavalo vai conseguir comer muito melhor assim do que os dentes que ele tinha antes, né? Isso depois vai dar para vocês verem bem na prática. Tá. Falamos de alguns problemas, apontamos algumas coisas que podem acontecer, mas agora como que a gente pode prevenir esses problemas? A fase da vida deles onde você consegue prevenir, não corrigir, prevenir, é quando eles ainda são novos. Quando eles estão fazendo as mudas dos dentes permanentes, né? Dos dentes descidos, que a gente chama, que é o de leite para os permanentes, tá? Então esse dente aqui, ó, como eu falei para vocês no início, os 3 primeiros dentes são de leite, tá? E eles mudam em fases diferentes da vida. Então, o segundo molar, porque o primeiro molar a gente considera o dentinho de lobo. Então o segundo pré-molar ele troca com 2,7 anos. 2 anos e meio ele começa a fazer as mudas de dente. Então para não acontecer, às vezes cai esse aqui, né? Caiu esse dente, mas o opositor de baixo ainda não caiu. O dente de leite ele é um pouquinho mais macio, um pouquinho mais fácil de tu degradar ele do que o permanente. Então vamos supor, esse aqui caiu, o permanente já está saindo, ele cresce, mas esse aqui ainda não caiu. O permanente vai se sobrepor a ele e vai começar daquelas ondas, vai começar aqueles dor, entortar a boca do cavalo. Então por que é legal tu fazer? Com 2 anos e 7, a gente sabe que esses 4 dentes vão estar trocando. Então tu vai lá, avalia, opa, já estão mole. Extrai os dentes de leite para que os permanentes possam crescer de forma efetiva. Então aqui tu consegue fazer um crescimento parelho dos dentes, né? 2 anos e 7 meses, 2 anos e 10 e 3 anos e 8. 2 e 7, 2 e 10 e 3 anos e 8. Tá? A partir daqui, esse já nasce com 10 meses de vida, né? Esse aqui, o último com 5 e o outro com 4. Então tem essas variações que tu consegue projetar. Opa, eu preciso fazer isso agora, preciso avaliar
com 2,7, vou avaliar com 3 de novo, para tu manter a odonto deles em dia e as erupções bem parelhas, digamos assim, uniformes, né? Isso é um ponto bem importante, e na fase de potrinhos tu consegue, potrinhos não, 2 anos e pouco tu consegue arrumar, né? Então, como eu já falei para vocês, os dentes eles são muito importantes para a doma, tá? Dente de lobo causa reação à embocadura, pontas de esmalte, essas pontas aqui que se formam. Nesse cavalo não tem bastantinha, mas provavelmente ele já foi feito há muito tempo, o osso dele já desgastou um pouco. Mas se formam pontas muito grandes, então o freio trabalha nessa porção aqui da barra, né? Que não tem dente. Você coloca o freio aqui e quando você traciona a rédea, ele trabalha da seguinte maneira. Aqui está a comissura labial e os lábios, né, do cavalo. Então o freio pega essa comissura labial e aperta contra os dentes. Se tem ponta aqui, é como se fosse um alfinetezinho machucando. E se o dente de lobo está aqui, ele também machuca. Então tu traciona para um lado, a comissura labial vai até o dente, aperta e dói. O cavalo começa a reagir, começa a brigar no freio. Então é outra situação importante. O cavalo legal, valor zootécnico bom, tal, que vocês têm, não estão conseguindo domar, pode ser problema odontológico. Bem interessante de se fazer o manejo, tá? As ondas também causam bastante dor, principalmente quando o cavalo está trabalhando, que ele tem que flexionar a nuca, ele aperta um pouco a boca, e se tem ondulação, a pressão se faz em um dente a mais do que o outro, e também causa bastante dor. E o contato da embocadura com os tecidos moles, que é a comissura labial que eu já mencionei para vocês. Então esses são os pontos que causam muita reação. Muitos cavalos já foram descartados de algumas provas, de alguns serviços, justamente por questões odontológicas. Nunca tinham sido feitos. E quando o cavalo tem outro problema não, mas o cavalo é um animal que tem uma memória fotográfica. Ou seja, ele passa por algum problema, é como se ele tirasse uma foto e guardasse dentro do álbum dele. Ele consegue lembrar por muito tempo o que aconteceu. Então se você não faz o procedimento odontológico antes da doma e o contato com o freio é traumático, às vezes depois de 1 ano ou 2 anos que eles estão domados, agora eu vou fazer o odonto para corrigir, tu já não consegue mais tirar o trauma, entendeu? Então é legal se fazer antes de domar, né? Bem importante justamente pelo trauma que não fica daí, né? Então aqui os caninos, o dente de lobo é bem interessante, ele pode variar bastante de tamanho, mas nunca passa mais do que isso, e a ponta do dedo assim. Às vezes tem uns molarizados que são um pouquinho maiores, mas eles ficam bem nessa porção aqui, bem justamente na comissura labial que o freio trabalha, né? As pontas se formam aqui, então os dentes de lobo tem que extrair e arredondar para se fazer um conforto na parte da doma. Então se vocês têm esse contato, esse conhecimento, faz com que vocês saltem um pouquinho na frente, né? Vários são os problemas de odontologia, a gente podia ficar falando 2 dias aqui sobre dente, mas aí aprofundando muito, entrando em coisas mais, um pouquinho mais, digamos assim, mais de prática, que não é justamente o caso de vocês, né? O que eu gostaria que vocês sempre lembrassem e tivessem em mente é que a odonto é uma ferramenta muito importante para cavalos e animais de valor zootécnico. Isso aí todos têm que passar, que nem o Clóvis tem a fazenda dele aqui, né? Querendo ou não, as éguas dele a gente sempre revisa, a gente sempre passa, porque, veja só, por exemplo, vocês têm uma matriz que não segura cria, ela aborta. Passa o ultrassom, tá prenha, vai passar o ultrassom de novo em 20 dias, abortou. E você não sabe o motivo, faz tratamento de útero, faz tratamento hormonal, faz manutenção de hormônio depois que tá prenha, e tu não consegue chegar em um resultado positivo, né? Em alguma coisa que seja efetiva. Muitas vezes essas éguas têm problema de dente, aí você abre a boca delas, está toda cortada. Isso gera um estresse muito grande no cavalo. Imagina, pastar, se alimentar, sentindo muita dor. E o estresse libera um hormônio chamado cortisona. E a cortisona é um dos primeiros indutores de parto, né? Quando está a ponto de cria, libera cortisona e começa o processo de parto. Só que ela também no início da gestação, ou no decorrer da gestação, ela pode provocar o aborto.
Então muitas éguas, muitos garanhões também que não têm muita fertilidade, até pode ser que seja problema odontológico, mas mais comum em éguas, né? Muitas éguas de valor zootécnico, às vezes a gente pega, não emprenha, já fizemos de tudo e não tem o que fazer, tu faz a odonto delas e elas ficam tranquilas, não liberam mais cortisona, levam a gestação até o final, amamentam sem problema nenhum, tá?